buenas noches, amables y amados amigos y hermanos Boa noite presentes y los que están a través aos del satélite Amazonas o de amáveis internet. e amados amigos, irmãos aqui presentes e os que estão através do satélite Amazonas ou da internet nas diferentes nações. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, também sobre mim. Nos fale diretamente em nossa alma, ao nosso coração, nos abra as Escrituras e o entendimento para entendermos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim, é uma grande bênção estar aqui nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno do livro mais importante de todos os livros, a Bíblia, a Palavra de Deus, para o qual leiamos no capítulo 24 de São Mateus, no versículo 27, e depois a partir do versículo 29, diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E agora, a partir do versículo 29 em diante, diz: e depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E no versículo 42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Queiram assentar-se, tenha bondade.
O céu pasarán, e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Assim disse Jesus. Então as palavras de Jesus são que no pasa, as palavras que não passam, ou seja, as palavras que tienen que ser cumplidas. que terão de ser cumpridas. No pasan como pasan las Não palabras passam como as palavras que muitas pessoas falaram de algo e não sucedeu. lo que Cristo habló, O que Cristo falou su cumplimiento. tem o seu cumprimento. Cada cosa Cada coisa en el tiempo correspondiente no tempo para correspondente su cumplimiento. para o seu cumprimento. En este pasaje que leímos, nos Na está passagem hablando que lemos, de la venida del Hijo del Hombre, esteve nos falando da vinda do Filho do Homem, lo cual es el secreto que é más grande o maior segredo todos los secretos, de todos os no segredos, solamente de la tierra não somente da terra y de los seres humanos, sino e dos seres del humanos, cielo también. mas também do A tal céu. grado que Cristo dice A que tal ni grau los que hombres Cristo saben, disse que nem os anjos sabem. no saben el Eles día não o hora sabem o dia e a hora en que el Hijo del em Hombre que o ha Filho de do venir. Homem há de vir. La venida del Hijo del Hombre es la segunda A venida vinda de do Cristo. Filho do Homem é a segunda vinda de Cristo. Es el misterio contenido É o mistério en contido el séptimo sello no del sétimo Apocalipsis, selo do capítulo Apocalipse capítulo 8, 8, el cual cuando se abrió, que quando foi hubo aberto, silencio en el cielo, houve como no céu silêncio por quase meia hora. los ángeles no sabían, Os anjos não no sabiam, conocían ese eles não misterio conheciam esse de mistério cuándo sería de su quando venida será a sua vinda y de cómo sería e de su como venida, será a sua vinda, hasta que fue abierto até que o sétimo selo foi aberto no céu. en el cielo. Por tanto, Portanto, el misterio de la segunda venida de o Cristo mistério es da más segunda grande vinda de Cristo é maior misterio do que de o su mistério primera da venida, sua primeira vinda, porque porque para el misterio de su primera venida para o mistério da sua primeira vinda que la Virgen concebiría foi y daría a dito luz un que niño, a Virgem conceberia e daria à luz a um filho. del rey David, Uma virgem descendente do rei Davi seria agraciada agraciada com essa bênção tão grande. Seria a mulher bem-aventurada, a mulher mais bem-aventurada dentre todas as mulheres, porque ela teria um filho sem a união com um homem. Seria por criação divina. E ainda para se tornar maior a bem-aventurança, o filho que nasceria através dela seria o Messias, o Filho de Deus. Por isso, Maria, já estando grávida, quando visitou a sua prima Isabel, que já tinha 6 meses ou mais de grávida, pois a chamavam estéril. Quando Maria a visitou, uma das coisas que ele disse foi: agora me chamarão bem-aventurada em todas as nações, todos os seres humanos, porque ela seria a primeira mulher que teria um filho por criação divina. E esse menino seria o Messias, o rei de Israel. E segundo a carne, um descendente do rei Davi, e por causa disso teria o direito ao trono. Por isso é que lhe chamavam de filho de Davi. E os judeus que estavam cegos ou doentes diziam: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é o filho de Davi, o herdeiro do trono de Davi, para os judeus. Para os gentios, não podia ser chamado de filho de Davi, senão Senhor.
Por esta causa, quando a mulher sírio-fenícia veio até Jesus e lhe falou como filho de Davi, ele não lhe fez caso. Mas quando ela lhe disse, Senhor, então ele a atendeu. E agora temos também Nós também temos a profecia de Miqueias, do capítulo 5 de Miqueias, capítulo 5, que nos diz onde nos diz que seria de Belém de Judá. que ele seria de Belém da Judéia. Por isso, os reis magos, quando foram até Jerusalém, porque tinham visto uma estrela, que eles sabiam que era a estrela do Messias, eles disseram, onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Eles viviam no Oriente, lá pela região de Ur dos Caldeus, Babilônia, e de lá eles tinham visto a estrela. Vieram do Oriente para o Ocidente, porque Israel estava no Ocidente de Ur dos Caldeus e da Babilônia, do Iraque e do Irã. De Irak e de Irã. Quando chegaram em Jerusalém, não encontraram o menino que estavam buscando. Não encontraram o Messias, o rei dos judeus. Porque o Messias não nasceria lá em Jerusalém. Chamaram os escribas, os doutores da lei, e lhes perguntaram, onde o Messias deve nascer? Herodes era quem mais estava interessado, porque Herodes era o rei. E ao saber que nasceu um rei que o ia destronar, então quis encontrá-lo primeiro para matá-lo. E essa era a valentia de Herodes, matar a uma criança. E isso seria genocídio, porque ele estaria matando toda a sua descendência. E estaria matando a esperança de Israel. Porém, tudo estava no programa divino. O Senhor Jesus Cristo tinha de morrer. Foi para isso que veio. Mandaram buscar os sábios, os doutores da lei, aqueles que tinham as Escrituras. E o rei lhes perguntou, onde deve nascer o Messias, o Cristo? Lhe disseram, em Belém da Judéia, como está escrito na profecia. Então ordenou aos magos que fossem até Belém da Judéia, encontrassem o menino e, quando o encontrassem, o avisassem para que ele também fosse adorá-lo. Porém, estava mentindo. Era para matá-lo. Por isso foi que o anjo depois apareceu para os magos, depois que eles encontraram o Messias, e lhes disse que fossem por outro caminho. E para José, o esposo de Maria, lhe foi dito que fugisse para o Egito, porque Herodes viria e mandaria matá-lo. E o Messias ainda não poderia morrer. E como os magos não regressaram a Jerusalém para dar a notícia ao rei Herodes, ele encheu-se de ira e mandou que matassem a todos os meninos de 2 anos para baixo, porque os magos haviam dado a conhecer que a estrela esteve aparecendo por volta de 2 anos. Portanto, o Messias tinha aproximadamente 2 anos de idade.
E esse foi um crime muito grande contra as crianças, os meninos de 2 anos para baixo. Herodes os matou por meio do seu exército, porque ele era a cabeça desse exército. Era o comandante e chefe das forças militares, como também é todo presidente de nação. Por isso é que o presidente de toda nação é responsável pelo que o seu exército faça. Então observem como, com todos os sinais e as profecias que falavam de que nasceria em Belém da Judéia, os líderes religiosos daquele tempo não foram até Belém da Judéia para dar boas-vindas ao rei que nascera em Belém da Judéia. Tudo estava sucedendo para que se cumprisse a Escritura e pudessem rejeitar a Jesus, para que assim ele morresse por mim na cruz do Calvário. E por quem mais? Por cada um de vocês também. Para nos dar a vida eterna. Porque unicamente quem tem a exclusividade da vida eterna é Jesus Cristo. Por isso foi que ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. Elas jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Vejam, para que Cristo morreu? Para nos dar a salvação e a vida eterna, levando com ele os nossos pecados. E assim ele tirou os nossos pecados. E para que ele mandou que se pregasse o Evangelho? Para que a fé de Cristo nascesse na nossa alma. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo. E com o coração se crê para justiça. Porque o coração, a alma da pessoa, tem o livre-arbítrio para crer ou para duvidar. Por isso ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Cada pessoa responderá por si mesma, porque cada pessoa tem o livre-arbítrio para crer no Evangelho de Cristo, recebê-lo como Salvador ou duvidar, não crer e não recebê-lo como Salvador. É pela fé que nós recebemos Cristo e recebemos a vida eterna da parte de Cristo, nosso Salvador. Recordem o que ele disse numa ocasião: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, que todos os caminhos não levam a Deus. Ele disse: eu sou o caminho. E esse é o único caminho que leva a pessoa a Deus e reconcilia o ser humano com Deus. São João capítulo 14, versículo 6. Ele também disse: o que é de Deus, ouve a voz de Deus. E para aqueles que não quiseram escutá-lo, ele lhes disse: vós não sois das minhas ovelhas, por isso não podeis escutar-me. Isso está em São João no capítulo 10. E também no capítulo 8, versículo 47, ele disse: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Assim, vimos que a primeira vinda de Cristo, embora fosse um mistério para muitos, estava explicada nas Escrituras,
onde ele nasceria, e que ele nasceria através de uma virgem descendente do rei Davi, porque ele também viria como um descendente do rei Davi. Estaria lá em Israel cumprindo as profecias da primeira vinda de Cristo, do Messias. E se a primeira vinda de Cristo não foi mistério tão oculto, e se a primeira vinda de Cristo não foi um mistério tão oculto, mas nas profecias estava dito o lugar de onde ele viria, onde nasceria, que ele nasceria através de uma virgem, muito mais a segunda vinda de Cristo, da qual não há detalhes, como havia detalhes para a primeira vinda de Cristo, a tal grau que o próprio Jesus disse que ninguém sabia o dia nem a hora, nem mesmo os anjos, senão somente o Pai. Um segredo que não foi revelado nem aos anjos. Esse é o maior mistério de todos os mistérios do céu. E os crentes em Cristo de todos os tempos estiveram esperando a segunda vinda de Cristo, sobretudo a vinda de Cristo à sua igreja, aos crentes nele. E para quê? Vamos ver para quê. Porque tem que haver um propósito na sua segunda vinda e para a sua segunda vinda. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 20 ao 21, nos fala qual é o propósito da sua segunda vinda. E diz: mas a nossa cidade está nos céus. Todo crente em Cristo tem a cidadania celestial, como também tem a cidadania terrena, porque nasceu aqui na terra. E tem a cidadania de algum país, porque nasceu em algum país. Mas a cidadania mais importante é aquela que tem no céu, porque o novo nascimento não é terreno, é do céu. Cristo falou para Nicodemos no capítulo 3 de São João, do versículo 1 ao 6. Na verdade, eu te digo que quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, que não é pelas obras boas, é por nascimento. Nascer no reino de Deus, isso é chamado o novo nascimento. Do mesmo modo que para você entrar nesse reino terreno, você teve de nascer. Quem não nasceu, pois não está aqui na terra, não veio a esta terra. De modo que para entrar no reino de Deus, é requerido nascer no reino de Deus. Isso é o novo nascimento, nascer da água e do Espírito, ou seja, do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo. Porque se prega o Evangelho para que a fé de Cristo nasça na alma da pessoa, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, que a pessoa poderia estar pensando, eu creio em Cristo, mas se não confessar publicamente, se não o receber como seu Salvador, estará faltando a parte que é para a salvação. Mas com a boca se confessa para salvação. Quando a pessoa confessa Cristo para a sua salvação publicamente, ela não se envergonha de Cristo. Há algumas pessoas
que somente leem o Evangelho e dizem: eu creio em Jesus Cristo, mas se envergonham de que saibam que ela é um crente em Cristo. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Isso está no capítulo 16 de São Mateus, a partir do versículo 26 em diante. Também está no capítulo 8 de São Marcos. Cristo não se envergonhou de nós. Ele nos reconheceu, tomou os nossos pecados, morreu por nós na cruz do Calvário. E quem se envergonha de Cristo tem de saber que Cristo também se envergonhará dele diante do Pai Celestial. É importante a pessoa saber que Jesus Cristo não é qualquer pessoa. Ele é a pessoa mais importante que pisou neste planeta Terra. É o Rei. Ele é o Rei dos céus e da terra. Cristo também disse numa ocasião, quando ele estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote e pelo conselho do Sinédrio, ele disse que se assentaria à direita do poder de Deus e que se assentaria no trono de Deus. Depois, ele se assentou no trono de Deus quando subiu ao céu. Por isso é que no capítulo 26 de São Mateus, no versículo 64, nos fala disto. E luego em São Mateus, capítulo 28, capítulo 26, verso 64, dice, Jesús le dijo, le dijo al sumo sacerdote. E isso foi quando Vamos a ver lo que le pregunta él. o sumo sacerdote lhe perguntou. Vamos lê-lo aqui. Mas Jesus se calava. Então o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe disse: tu disseste. E além disso vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à destra do poder de Deus e vindo nas nuvens do céu. E depois também São Mateus, no capítulo 28. Verso 18 dice que Jesús se acercou, já estava ressuscitado. No versículo 18, ele disse: e chegando-se Jesus, já ressuscitado e glorificado, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É porque quem se assenta no trono é quem tem o poder. O rei é que tem o poder. Qualquer pessoa pode pensar: então Deus deu o poder para Jesus e ficou sem poder. É que Deus está dentro de Jesus Cristo. Recorde que ele dizia sempre: o Pai que habita em mim é que faz as obras. Eu não faço nada por mim mesmo, mas o Pai que mora em mim, ele faz as obras. Era Deus quem fazia as obras, os milagres. Jesus de si mesmo não fez milagres. Foi Deus por meio de Jesus. E também as palavras que ele falava, não as falava por si mesmo. Ele diz que como ouvia o Pai falar, assim ele falava e fazia. Era Deus em Jesus em toda a sua plenitude.
Portanto, lo que hablaba no eran palabras humanas, o que ele falava não eram palavras humanas, hablando. mas era Deus falando através de Jesus. Por eso él decía, Por "Mis isso ele palabras son dizia: espíritu minhas palavras y são son vida". espírito e são vida. Era Dios en un hombre llamado Jesús. Era Deus em um homem chamado Jesus. Su plenitud, Em Padre, toda a Hijo y sua Espíritu plenitude, Santo, Pai, todo Filho e estaba Espírito allí. Santo. Tudo estava ali na pessoa de Jesus. Por eso él dijo en una Por ocasión, isso, San numa Lucas, capítulo ocasião, 4, ele "El disse no capítulo Espíritu 4 del de Señor São João: está o Espírito do Senhor está sobre mim. Y también dijo en otra ocasión, Noutra ocasião, "El ele Padre que disse: mora o en mí, Pai que habita em mí. el Espíritu Santo Viram? O Espírito Santo e o Pai estaba en él". estavam nele. Jesús, el Hijo. Em Jesus, La o Filho, plenitud de la divinidad a plenitude da divindade en carne humana. em carne humana. Eso es lo que significa Isso é o que significa Emanuel, Deus conosco. Isaías capítulo Isaías 7, no capítulo 7, verso 14, versículo 14, donde nos dice que será llamado Emmanuel. onde nos diz também que será chamado Emanuel. Significa Dios con nosotros. Se chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus Es importante conosco. saber quién es Jesucristo. É importante Porque sabermos si no quem é sabemos Jesus quién es Cristo. Jesucristo, Porque se a pessoa não souber quem é Jesus Cristo, pensará que é um homem comum alrededor de 2000 años que apareceu aqui na Terra há 2000 anos atrás, lá no território de Israel. E então minimizará a Jesus Jesús, e a sua obra. Jesús es la persona Jesus más é a importante. pessoa mais importante. Es nada menos Ele que é nada una menos que visitación a visita de de Deus Dios em en un cuerpo um corpo de carne humana de carne humana, para que seu corpo ser ofrecido fosse oferecido em sacrifício vivo na cruz do Calvário por todos nós. Tão simples assim. Cristo dijo, "Nadie me quita la vida. Cristo Yo la disse: pongo por mí ninguém mismo tira-me para a vida. volverla a Eu tomar". a ponho por mim mesmo para voltar a Y así lo tomá-la. hizo, resucitando E assim o fez, ressuscitando seu corpo físico, logo sendo glorificado, del poder de Dios, assentando-se del poder de Dios. à destra do poder de Deus e assentado no trono de Deus no céu. Cristo no solamente es la persona más importante Cristo de não los seres somente é a humanos, pessoa mais de los importante que dentre os pisan seres esta humanos, tierra, sino la dos persona que más importante pisaram del cielo. neste planeta Terra, mas é a pessoa mais importante do céu. Por eso está en el trono de Dios sentado. Por isso é que está sentado Y Dios no trono de Deus e Deus dentro dele. Dios está, por consiguiente, Consequentemente, en alma, Deus, espíritu y cuerpo, em alma, sentado espírito e en el corpo, trono está celestial. assentado no trono celestial. Tão simples assim. Somos E nós somos las personas as pessoas mais bem-aventuradas quando recebemos Cristo, o Rei dos céus e da terra, como o nosso único e suficiente Salvador. Sus palabras As suas palavras não passarão, caerán en tierra. não cairão em terra, Se cumplirán. todas elas se cumprirão. Estamos viviendo en un tiempo Nós estamos vivendo num en tempo donde todos estamos quando conscientes que todos las estamos profecías, conscientes de que as profecias do tempo final estão se cumprindo. guerras por diferentes As guerras lugares, por diferentes lugares, guerras nacionais, y guerras guerras internacionais, contra naciones. nações contra nações, Y a punto de una e tercera a guerra mundial ponto que de será uma atómica, terceira guerra mundial que será atômica. que, como dicen E muchas como personas, muitas pessoas no dizem, hay quien se la não há despinte quem a a la raza despinte humana. da raça humana. ¿Para qué ustedes creen que han hecho Para que vocês creem que fizeram as bombas atômicas? Para usá-las. Si Hitler las hubiera tenido, Se Hitler as tivesse, Estados Unidos las tuvo naquele tempo, as teria usado. en Hiroshima, Os Estados Hiroshima y Unidos Nagasaki. teve
e utilizou em Hiroshima e Nagasaki e ganhou a guerra. E são para usá-las numa terceira guerra mundial. Nesses dias, a humanidade está se preocupando porque as coisas não estão muito boas entre a Rússia e os Estados Unidos. A humanidade está vivendo num tempo muito perigoso. E a única esperança que há para o ser humano é Jesus Cristo. Não há outra esperança. Consequentemente, estar no aprisco do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui tem as promessas maiores e gloriosas, pois tem as promessas de uma ressurreição dos mortos crentes em Cristo, ante a trombeta final, ou seja, ante a mensagem final, e uma transformação física para aqueles que estiverem vivos, onde eles obterão um corpo glorificado, semelhante ao corpo glorificado que Jesus Cristo tem. E isto é para mim e para quem mais? Para vocês também, para todos os crentes em Cristo que entraram no aprisco do Senhor. Cristo também disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são hebreus, as quais devo trazê-las, ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. A sua voz é o Evangelho, o seu rebanho é a sua igreja, e o pastor é Jesus Cristo. E as suas ovelhas quem são? São todos os crentes em Cristo. Estas são as pessoas que quando ouvem o Salmo 23, Jeová é o meu pastor, elas sabem que Jesus Cristo é o nosso pastor, que nos chamou e nos colocou no seu aprisco e está nos dando pastos frescos da sua palavra e alimentando a nossa alma. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Cada uma delas se cumprirá no seu devido lugar e no seu devido tempo. Cristo falou da vinda do Filho do Homem como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O Oriente é a terra de Israel, lá no Oriente Médio, onde foi a primeira vinda de Cristo. E Cristo em Espírito Santo esteve viajando desde a terra de Israel, na Ásia Menor, na Europa e no continente americano, o qual tem duas partes, a América do Norte e a América Latina. E como ele resplandeceu na sua primeira vinda, resplandecerá na sua segunda vinda. Desde o Oriente até o Ocidente, até o continente americano, que é o Ocidente. Assim, o Evangelho de Cristo esteve recorrendo desde a terra de Israel até ao continente americano. E foi um recorrido muito importante, onde ele esteve chamando e ajuntando os seus escolhidos, correspondentes para cada tempo. O chamado aos escolhidos, os escolhidos o escutam, porque conhecem a sua voz. São as ovelhas que o Pai lhe deu, para que as busque e lhes dê a vida eterna. Por isso, não se pode obrigar a pessoa alguma a receber Cristo. Depois da pregação do Evangelho de Cristo, se dá a oportunidade para que a pessoa que escutou o Evangelho de Cristo e a fé de Cristo tenha nascido na sua alma,
então tenha a oportunidade de confessar a Cristo publicamente como seu único e suficiente Salvador, sem que ninguém a obrigue, usando o seu próprio livre-arbítrio para crer e recebê-lo como único e suficiente Salvador. As profecias para a segunda vinda de Cristo estiveram sendo cumpridas. Os terremotos, maremotos, os tsunamis, vulcões e os sinais no sol. Por esses dias, esteve aparecendo sinais no sol e na lua, neste eclipse que se repete a cada certa quantidade de tempo, e que neste ano 2014 e 2015 se repetirá. Nestes dias passados, foi visto este sinal no sol e na lua, e novamente se repetirá. Portanto, são sinais que nós temos de prestar atenção. São sinais que falam a respeito do tempo para a segunda vinda de Cristo. Portanto, as palavras de Cristo, as palavras da Bíblia, as profecias da Bíblia e os sinais físicos no sol, na lua e nas estrelas concordam. Porque antes de Deus fazer alguma coisa na terra, primeiramente Ele mostra no céu. E também está mostrado na Bíblia. Deus não pode fazer alguma coisa que não esteja de acordo à Bíblia. As profecias falam da segunda vinda de Cristo. Por isso é que se prega desde os dias antigos, antes mesmo de Jesus vir à Terra. Se falava da primeira e da segunda vinda de Cristo. E se fala mais na Bíblia da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo. Porque as palavras do Senhor não passarão. Cada uma delas é vivificada no tempo que lhe corresponda. É vivificada, é trazida à vida e trazida ao seu cumprimento. Há uma escritura que diz: prepara-te para o encontro com teu Deus. Portanto, prepara-te para o seu encontro com Jesus Cristo em sua vinda no último dia. E será o encontro mais bonito e maior. E será com a pessoa mais importante. Se uma pessoa, um pai de família, soubesse que o presidente da sua nação estaria na sua cidade, isso seria uma honra, um privilégio, recebê-lo e que o visitasse. E lhe abriria a porta. Muito mais para a visita de Cristo a nós, aqui em nossa alma. E quando Ele vier na sua segunda vinda, queremos recebê-lo e irmos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos continuar lendo a passagem, porque lhes devo parte dessa passagem bíblica. Devo-lhes uma parte. Estávamos lendo onde dizia: nossa cidade está onde? Nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Já vimos o porquê a nossa cidadania está nos céus. É que o novo nascimento é do céu.
E a pessoa é cidadã do lugar ciudadanía está en los onde cielos, ela nasce. de donde también Segue dizendo: saludamos al Salvador, al Señor Jesucristo. a nossa Él cidade en el está nos cielo, céus, porque Él está en el cielo, sentado en el trono del de onde Padre. também esperamos o Él está Salvador, como o sumo Senhor sacerdote Jesus haciendo Cristo. intercesión por cada persona escrita en el cielo, en el libro Ele virá do del céu Cordero, porque ele está el no cual céu recibe assentado no como trono do uno Pai. de Ele sus está como 17 sumo sacerdotes. sacerdote fazendo intercessão por Está en cada el cielo, pessoa que está escrita no livro da vida do haciendo Cordeiro no esa céu, intercesión a qual o por recebe esas como único e personas suficiente por su sangre preciosa. Salvador. Ele está no Y céu cuando se fazendo completa el intercessão número por essas pessoas de los escogidos, com o seu habrá sangue terminado precioso. E su quando se labor de complete o número dos intercesión y escolhidos, saldrá terá completado como seu león trabalho de de la tribu de Judá intercessor. para reclamar Sairá como todo leão lo da que tribo de redime con Judá sangre para preciosa. reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue precioso, El cual transformará el cuerpo de la que humillación transformará o nosso misma. corpo Una abatido. transformación física viene para los creyentes en Uma Cristo, transformação física virá para os crentes em Cristo que estarão vivos aqui na terra. E para aqueles que morreram, virá uma ressurreição em corpos eternos. tendremos Então, cuerpo nós glorificado teremos um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Um corpo jovem para toda a eternidade que aparentará de 18 a 21 anos de idade. Cristo está tão jovem como quando subiu ao céu. Não envelheceu. Por isso é que ele poderá vir. Se tivesse envelhecido e morrido, não poderia vir na sua segunda vinda. Porém, está tão jovem como quando subiu ao céu, porque o corpo glorificado é eterno. E esse tipo de corpo é o que ele tem para me dar. E para quem mais? Para cada um de vocês também, porque isto é para todos os crentes em Cristo. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Será como o corpo glorificado que ele tem. E aí é onde se acabarão todos os problemas dos filhos de Deus. Ele tem a melhor forma para acabar com todos os nossos problemas, até com o problema de transportes também, porque não serão necessários automóveis nem aviões para sermos transportados. Recordem que ele, quando ressuscitou, apareceu aos seus discípulos em várias ocasiões, até mesmo onde estavam reunidos com as portas fechadas. Jesus lhes apareceu, conversou com eles, comeu com eles e depois desapareceu. E com os caminhantes de Emaús que iam para Emaús, ele lhes apareceu. Depois, quando se assentaram à mesa e agradeceu pelo pão, se deram conta de que era Jesus. Então ele desapareceu. E com que poder ele transformará os nossos corpos? Ele disse: segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo pelo poder que lhe foi dado pelo Pai, que opera esse poder em e através de Jesus Cristo. É importante sabermos todas essas coisas para sabermos a quem recebemos como Salvador. É aquele que está sentado no trono do Pai, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a pessoa mais importante, não somente da terra, mas também do céu. E as suas palavras não passarão. Cada uma delas se cumprirá no seu devido momento. E a palavra, a promessa da nossa transformação se cumprirá no tempo certo. Será para o tempo quando estará soando a trombeta final.
essa grande voz de trombeta, que é a mensagem final de Deus para os crentes em Cristo. E também para que todos os seres humanos escutem. Todo ser humano está chamado a escutar a voz de Deus, mas sempre lembrando que Cristo disse: quem é de Deus ouve a voz de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Assim disse o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual realiza os milagres por sua palavra falada. Por sua palavra falada, ordenou a tempestade que se detivesse. Pela palavra falada, multiplicou os pães e os peixes, e assim sucessivamente. E foi pela palavra falada, pelo Verbo, que estava com Deus e era Deus, que criou todas as coisas. Algumas pessoas se maravilham de que Deus tenha criado todas as coisas por intermédio de Cristo. Mas foi assim. E por isso é que toda a criação lhe obedecia. E São Paulo nos disse na carta aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo em diante: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o universo. Por meio de quem Deus fez o universo? Por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. E quem é a imagem de Deus? Jesus Cristo no seu corpo angelical. E a semelhança física de Deus é Jesus Cristo no seu corpo físico, que já está glorificado. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Assim nós vimos aqui, nesta passagem, que foi Deus, por intermédio de Cristo, que criou todas as coisas. Era Deus em Cristo no seu corpo angelical. Por isso ele podia dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. São João, capítulo 8, versículos 56 a 58. Como Cristo era antes de Abraão? Ele era o anjo do pacto que havia aparecido para Moisés. E que numa ocasião Moisés viu Cristo, viu a esse anjo pelas costas. Esse é o mesmo anjo que apareceu para Manoá, o qual foi o pai de Sansão. Ele apareceu para Manoá e a sua esposa, para a senhora Manoá. Livro dos Juízes, no capítulo 13. Esse anjo que aparecia para diferentes pessoas da Bíblia, como para Adão, Moisés e para Josué, ele lhe apareceu como um comandante e chefe das hostes de Deus, de Jeová. E esse era Cristo no seu corpo angelical, no qual Deus estava guiando a Israel. É importante sabermos que Cristo
é antes do seu corpo físico de carne. E isso as pessoas daquele tempo não podiam compreender, porque era algo muito grande. Cristo dizia: ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que está no céu. E ele estava aqui na terra. São João capítulo 3, versículos 11 ao 19. É importante estarmos conscientes de quem é Jesus Cristo, para então podermos compreender que a única esperança para o ser humano é Jesus Cristo na sua segunda vinda. E para isso, as pessoas têm de estar no corpo místico de Cristo, como crentes em Cristo, porque é aos crentes em Cristo, a sua igreja, que ele virá na sua vinda, para levá-la para a ceia das bodas do Cordeiro. Creio que com o que temos falado de Cristo, é suficiente para sabermos que Cristo não é qualquer pessoa. É a pessoa mais importante da terra e também do céu. Deus está nele em toda a sua plenitude. Há também aqui uma passagem na carta aos Colossenses, no capítulo 1, do versículo 25 em diante, onde diz: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Assim podemos ver que esse mistério que estava oculto foi aberto com a vinda de Cristo e com a pregação do Evangelho de Cristo pelos apóstolos. É importante entendermos todas essas coisas para que saibamos quem é o nosso Salvador Jesus Cristo. Sabermos que pessoa alguma pode chegar a Deus, a menos que seja por Jesus Cristo na dispensação da graça. Assim como pessoa alguma podia chegar a Deus, a menos que fosse por intermédio do anjo do pacto no Antigo Testamento, que era Cristo no seu corpo angelical. Sempre foi Cristo. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a sua palavra não passará, porque as suas palavras são a palavra de Deus, para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Todos nós queremos viver eternamente. E todos nós temos a oportunidade, por intermédio de Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para o qual ele morreu na cruz do Calvário.
E por isso Cristo mandou os seus discípulos pregarem, quando disse no capítulo 16 de São Marcos, nos versículos 15 ao 16, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Viram? É a própria pessoa quem escolhe a salvação ou a condenação. A pessoa não pode julgar a culpa em outras pessoas. É porque o ser humano tem o livre-arbítrio e então responde por essa liberdade de escolher, de eleger a qual Deus lhe deu. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, pode fazer isto nesse momento. Estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe e te limpe de todo pecado com seu sangue. Você seja batizado na água no nome do Senhor, Cristo lhe batizará com Espírito Santo e fogo, produzirá um novo nascimento em você, para o qual você pode chegar até aqui na frente, para dar o seu testemunho público da sua fé em Cristo, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. De todas as decisões que o ser humano faça na sua vida, e faz muitas decisões, a maior é receber Cristo como único e suficiente Salvador, porque essa é a única decisão que coloca o ser humano dentro da vida eterna, dentro do reino de Deus. Todos nós queremos viver eternamente. E vimos que todos temos a oportunidade de vivermos eternamente, recebendo-o como nosso único e suficiente Salvador. De todas as coisas importantes na vida, a mais importante é a vida. Porque sem a vida, as profissões não têm valor, a fama não tem valor, e nem a riqueza tem valor. Sem vida, todas as demais coisas perdem o seu valor. Que recompensa o homem dará pela sua alma? Não existe recompensa que o ser humano possa dar pela sua alma. Cristo pagou o preço, morrendo na cruz do Calvário, para que você e eu possamos obter a salvação e a vida eterna. Ou seja, que a salvação e a vida eterna é de graça, é gratuitamente. Todos nós queremos viver eternamente. E quem viverá eternamente? Todos nós que temos recebido Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e os que faltam por recebê-lo e que também o receberão. Se prega o Evangelho e se dá a oportunidade para a pessoa receber Cristo, para que Cristo lhe dê a vida eterna. Porque não existe outra pessoa que possa te dar a vida eterna. Só Cristo é que tem a exclusividade da vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. A vida eterna é a maior coisa que um ser humano pode receber. E pode recebê-la através de Cristo. Não há outra forma para recebê-la. Ainda continuam vindo mais pessoas aos pés de Cristo. Portanto, estamos dando mais alguns minutos até que cheguem
todas as pessoas que faltam chegar. Porque Deus tem muitas pessoas aqui em Cali, em todo o vale, e está chamando-as neste tempo final. Vejam o que Cristo disse para Marta, irmã de Lázaro. Jesus disse para Marta: teu irmão ressuscitará. Lázaro tinha morrido há 4 dias e já tinha sido sepultado. Marta lhe respondeu: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Marta lhe disse: sim, Senhor. Eu criei que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que viria ao mundo. E quem mais crê como Marta cria? Eu também. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Os que estão em outras nações também podem continuar vindo aos pés de Cristo, para que fiquem incluídos na oração que nós estaremos fazendo por todas as pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. E as crianças também, a partir dos 10 anos, podem chegar aos pés de Cristo, nosso Salvador. Lembrem-se do que Cristo disse: deixai que as crianças venham a mim e não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. Com nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que eu sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente. Faz da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade na minha vida. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E vocês agora me dirão: eu quero ser batizado na água, no nome do Senhor, porque Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você me dirá: eu criei em Cristo.
Escutei a pregação do Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasceu na minha alma. Eu criei, o aceitei como meu Salvador. Agora eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que Ele me batize com o Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em mim. Eu quero nascer no seu reino, quero viver eternamente com Cristo no seu reino. Quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. E porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, vocês podem ser batizados. O batismo na água não tira os pecados. O batismo é simbólico, é tipológico. E é um mandamento do Senhor. O próprio Cristo foi batizado por João Batista. E se Cristo foi batizado, muito mais, nós temos necessidade de sermos batizados. É porque a pessoa, quando aceita Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando é submergida nas águas batismais, simbolicamente está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino. E por isso, no batismo na água, a pessoa está se identificando com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Por isso é que é tão importante o batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E foi por isso que Ele ordenou que fossem pregando o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Tão simples assim. A pessoa somente pode fazer uma de duas coisas. Pode crer ou não crer. E o futuro de cada uma das pessoas é ser salva ou ser condenada, como o resultado da sua atitude frente a Cristo. Quando é pregado o Evangelho de Cristo e se dá a oportunidade para as pessoas recebê-lo como único e suficiente Salvador. Recordem do que Cristo disse: quem me negar diante dos homens, eu lhe negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me confessar diante dos homens, eu lhe confessarei diante do meu Pai que está nos céus e diante dos anjos de Deus. Todos queremos que Cristo diga: essa pessoa me recebeu como Salvador, me confessou publicamente, me recebeu como Salvador. Pai, receba no teu reino. E assim é como sucede no reino de Deus. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo. Produz um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Vocês que estão presentes aqui e vocês que estão também em outras nações, que podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Deixo aqui com vocês o ministro, o reverendo Maurício Vivas, para que lhes mostre como devem fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor. E deixo em cada país e em cada lugar o ministro correspondente para que ele faça da mesma forma. Que Deus continue abençoando a todos e que passem uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. En obediencia a la palabra, cada uno